Olha aqui, eu tenho o meu posicionamento político, mas eu não falei aqui. Eu não posso votar ainda. Acredito que daqui a uns anos vou votar como um cidadão normal. Mas eu não falo no meu posicionamento político. O altar da nossa igreja não é para falar de política. Porque a política, olha aqui, uma coisa é que a igreja entenda os tempos que estamos vivendo. Você não pode votar em qualquer um. Tem que ensinar para a igreja. Mas a gente não pode colocar as nossas esperanças, a nossa fé em político nenhum. Então, quando você não entende os tempos que você está vivendo e o que Deus está fazendo e o que Ele está prestes a fazer, você está perdendo o seu tempo e você não vai ser usado para nada. O que o senhor acha que afasta, não sei se eu digo a nossa geração, porque ela ainda não acabou, né? Mas as gerações mais recentes dos sinais de Deus, as maravilhas, Deus não mudou, né? O que o senhor acha que afasta a gente desse tipo de intimidade com Deus? É a questão de perder o tempo, né? Eu acho que a nossa geração é especialista em perder o tempo. Nós somos os melhores perdendo o tempo. Não sei se acontece com vocês, mas meu celular avisa tudo final de semana. Você gastou tanto, você consumiu tantas horas no telefone. 7 horas, 3, 5, 10. Estamos perdendo muito tempo. Quando você não aproveita o tempo, quando você não entende o tempo, simplesmente você não vai viver no sobrenatural. A gente não vai viver esse milagre. Você pode olhar na internet, temos internet. Graças a Deus. Os grandes homens que Deus está usando nesse tempo são homens que decidiram se afastar da multidão. Eu falo muito sobre se afastar da multidão. Eu sou contra perder o tempo, as pessoas que perdem o tempo. As pessoas que ficam na multidão. Eu sou parte disso aqui. Eu não quero ser parte, eu quero ser parte do reino. Entendeu? E hoje temos isso. Temos muita gente que está perdendo tempo. Até pastores, colegas do ministério que estão perdendo tempo. Entendeu? Então, temos que aproveitar o tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? As pessoas falam assim, o tempo não me dá, não alcança o tempo. Por quê? Porque realmente estamos na aceleração de Deus. Mas o pouco tempo que você tem, o que você está fazendo? As pessoas estão nas redes sociais, coisa que a gente não tinha faz muitos anos atrás. A televisão, Netflix, isso, aquilo, não está errado. Você tem que curtir, tem que aproveitar a tecnologia. Mas estamos perdendo o tempo. E quando você perde o tempo, você está perdendo o sobrenatural de Deus. Eu falo muito para a igreja assim. A Bíblia, o profeta Isaías falou assim, profetizou sobre a vida de Jesus. E falou assim, matarão teus filhos, colocarão pedra sobre pedra, destruirão tuas casas, tuas famílias, porquanto você não conheceu o tempo da sua visitação. Muitas vezes Jesus passou por Botucatu e a gente nem sabia. Para que você possa me entender. Muitas vezes o avivamento passou perto e a gente nem percebeu. Estávamos no Facebook, por exemplo. Então o povo de Israel não entendeu que Jesus era a salvação nesse tempo, porque eles estavam focados em outras coisas, principalmente na política. Eles estavam focados na política. O que vai acontecer agora? Então, tudo o que o profeta Isaías profetizou, o final foi, porquanto você não conheceu o tempo da sua visitação. Quando você não entende os tempos que você está vivendo e o que Deus está fazendo e o que Ele está prestes a fazer, você está perdendo o seu tempo e você não vai ser usado para nada. Você vai ser parte da multidão. E nós estamos orando por isso. Por separar. Temos que nos separar da multidão. Fazer algo diferente. Procurar a Deus. A nossa geração passada, que é a geração que Deus mais usou, é a geração que mais orava. Hoje ninguém ora. Hoje é normal. Você faz um culto de oração na igreja, não vai ninguém. Não vai ninguém. E não porque estão trabalhando. Estão fazendo outras coisas. No lar era assim. Entendeu? A nossa geração passada uma geração de oração, uma geração de jejum, vigiava, ia para aqui, ia para lá. Hoje temos uma geração que vai no monte e pega o telefone, cara, incrível. Eu não tô criticando ninguém, é que eu tô vendo, porque lá em Cuba não é normal, mas cheguei aqui no Brasil e eu fico, gente no monte, orando no monte, tô aqui orando por você, tô aqui, louco. Tá me entendendo? É uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A Bíblia fala, fecha a porta do teu quarto e vai lá no segredo. E aquele Deus que está no segredo vai te recompensar em público. Então, precisamos entender que Deus está aqui. Ele está querendo provocar algo grande. Quem que está disposto? Não, eu estou disposto. Mas o que você está fazendo? Perdendo o seu tempo. Então, a nossa geração não está vivendo o sobrenatural porque estamos perdendo o tempo. Perdendo o tempo. Você falou algo muito interessante sobre a perca de tempo. Por exemplo, na época de Jesus, que o povo estava muito vidrado na política. Isso.
Esse ano de 2022, a gente viu o Brasil dividido. A gente viu 2 povos praticamente. E a gente viu também a igreja tomando um lado assim de forma que nunca teve antes. Como que foi nesse período? Como que você estava vendo tudo isso? Tipo, a igreja tomando um lado, politicamente falando. Olha aqui, eu tenho meu posicionamento político, mas eu não falei aqui. Eu não posso votar ainda. Acredito que daqui uns anos vou votar como um cidadão normal. Mas eu não falo no meu posicionamento político. O altar da nossa igreja não é para falar de política. Porque a política, olha aqui, uma coisa é que a igreja entenda os tempos que estamos vivendo. Você não pode votar em qualquer um. Tem que ensinar para a igreja. Mas a gente não pode colocar as nossas esperanças, a nossa fé em político nenhum. Nem em política nenhuma. Porque nenhuma funciona. O nosso reino não é desse mundo. As pessoas não entendem isso. E voltamos a falar do reino. O nosso reino é sobrenatural. O reino é outra coisa. Esquece. Não tem crise no reino do céu. Não tem. De fato, eu conheço homens de Deus. Nós somos um testemunho de um país comunista, um país de miséria, um país onde o salário mínimo não dá nem para comprar um cartão de ovo, por um exemplo. E a gente era próspero em Cuba. Por quê? Porque o nosso reino era um reino comunista. Então, eu preciso que a igreja entenda que não é o reino da terra. Quando Jesus falou, os discípulos falaram assim, ó, mestre, o que vai acontecer com o reino aqui? Como que o Senhor vai fazer? Vai tirar Roma? Vai fazer isso? Vai libertar a gente? Falaram, não, vocês não precisam saber isso, mas vocês receberão um poder. Não, você não está me respondendo o que eu te perguntei. Não, você que não está entendendo. O poder é para trabalhar no sobrenatural. O sobrenatural é reino. Reino espiritual. Então, se o reino não é desse mundo, esqueça do reino natural. Esqueça do Bolsonaro, esqueça do Lula, esqueça de todo mundo. Esqueça do Nicolás Maduro, presidente da Argentina, esqueça. Eles estão perdendo seu tempo porque eles têm seu próprio reino. A gente tem que entender que o nosso reino não é desse mundo. O país pode estar na miséria, o país pode ir para trás, a gente vai para frente. O país pode morrer, a gente vai viver. Entendeu? Então, a igreja precisa entender um posicionamento político. Você tem liberdade. Eu posso escolher, porém, a gente não pode usar o altar para pregar um evangelho político. Não. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que votar nesse, tem que votar naquele. Eu não concordo com isso. Por quê? Porque muitas vezes colocamos... Tem gente que votou no Bolsonaro, tem gente que votou no Lula. Crente. Sim. Crente. Muita gente fala, é um absurdo. Eu tenho meu posicionamento. E não vou falar aqui. Vocês podem deduzir qual é o meu posicionamento, mas não vou falar. Porque minha pregação é quem que vai governar o reino. O mesmo que governou antes, agora e pelo século do século. Esse não vai falhar. Esse não vai falhar. Pode ter certeza que esse não vai falhar. É uma dificuldade muito grande que a gente tem em se desligar do reino daqui, né? Quando a gente fala, quando a gente leva para a Bíblia, né? Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com onde você vai morar, porque buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e essas demais coisas vos serão acrescentadas. A gente tem muita dificuldade em aplicar isso, né? Demais, assim.